Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o Dia da Libertação. Assim foi é, proclamado por Donald Trump o dia em que ele desenvolveu uma série de tarifaços, uma série de tarifas contra países, aliados ou não, do ponto de vista do comércio. Tá? Então, o que acontece agora? Tá? Ah, diversos países vão receber uma série de tarifas. Basicamente é assim: se algum país quiser necessariamente vender algum tipo de produto para o mercado norte-americano, vai ter que pagar taxas. Tá? Essas taxas elas ficam em torno de 10, 20, 30, até 40%. Tá? E alguns países sofreram mais com isso, como Índia, Japão, Coreia do Sul, né? Até o seu aliado preferido, né, a Israel, sofreu tarifaços, né, de 17%. Ou seja, qualquer tipo de produto israelense que for para os Estados Unidos vai ter que pagar uma taxa mais ou menos nesse patamar. Quer dizer, o Donald Trump, né, que é o grande executor dessas medidas, ele na verdade cria uma situação bastante complicada, porque você vai ter o que é chamado hoje de guerras de tarifas. E nessas guerras de tarifas, evidentemente, a ideia do livre mercado ou livre comércio, que sempre foi uma espécie de ideologia do modelo capitalista, entra em pânico, entra, na verdade, numa espécie de crise. Porque no final das contas, se a gente analisar com calma, esse modelo, que a gente chama aqui de modelo capitalista, de um sistema aberto, um mercado livre e tudo mais, vai se comprometer. Porque as tarifas elas existiam, mas não eram tarifas tão elevadas, tão altas. É isso que a gente tem que entender. Quer dizer, qualquer país que vendesse alguma coisa para os Estados Unidos e vice-versa, paga tarifas. Né? Isso é uma maneira de proteger o mercado interno de cada país. Ok. Tá? Só que o Donald Trump, o presidente norte-americano, realmente resolveu aumentar as tarifas de uma maneira muito elevada, excessivamente. Tá? E aí você tem um problema. Porque a partir do momento em que há essas tarifas, isso cria uma possível recessão no PIB mundial. Tá? Fora tudo isso, provavelmente os produtos que forem para os Estados Unidos, já com essas tarifas, elas vão chegar no mercado norte-americano mais caras. Né? Resultado disso, a inflação nos Estados Unidos tende a aumentar. E aí tu tem também um outro problema. Ele faz tudo isso porque ele quer, por exemplo, que a cadeia de produção de muitos países vá para os Estados Unidos produzir lá, porque se produzir lá, necessariamente lá os produtos não vão ser tarifados. A ideia mais ou menos é essa. Mas é complicado porque é difícil, por exemplo, um país como a China pegar toda a sua cadeia de produção industrial e levar para os Estados Unidos. Né? Então, o que o Trump está querendo é algo bastante difícil, bastante complicado do ponto de vista econômico. Tá? Não tem como. Então, tu vai perceber que grandes aliados dos Estados Unidos, como Japão, Coreia do Sul e Israel, sofreram, na verdade, com essas tarifas. Se tu analisar com calma, por exemplo, o Brasil, por incrível que pareça, foi um dos que recebeu as menores tarifas, ficou em torno de 10%. Tudo que vai ser vendido aqui de produtos para os Estados Unidos vão chegar lá com uma tarifa de 10%. Tá? O que faz com que os produtos brasileiros fiquem mais caros lá no mercado norte-americano. Com exceção àqueles produtos ligados à área automotiva, onde provavelmente as tarifas vão ser maiores, em torno de 20% a 25%. Mas de uma maneira geral, a gente vai perceber, na verdade, que o Dia da Libertação, quando o Donald Trump menciona, acaba sendo uma espécie de prisão para o mercado global, internacional. Porque, de uma maneira geral, tu vai perceber que a ação dos Estados Unidos cria todo um comprometimento da cadeia de produção global. Né? E, nesse sentido, faz com que as guerras de tarifas se tornem maiores. Por exemplo, a Europa já anunciou, a União Europeia já anunciou que vai se proteger fazendo uma política de reciprocidade. Né? Ou seja, nos taxaram, vamos fazer também a mesma coisa, vamos taxar também os produtos norte-americanos. Aqui no Brasil, o Congresso brasileiro, apesar dessa divisão polarizante entre direita e esquerda, né, acabaram se unindo. Quer dizer, as ações do Donald Trump, no sentido do tarifaço, uniu grandes inimigos aqui nos Estados Unidos. E podemos dizer, partidos de direita e de esquerda aqui no Brasil se uniram e criaram, na verdade, uma lei em que
estabelece uma espécie de política de reciprocidade. Resultado, também os produtos que vêm para os Estados Unidos vão sofrer tarifa. É a chamada política de reciprocidade, é mais ou menos essa situação. A coisa mais incrível, talvez assim, a coisa mais surpreendente, foi a atitude ou a declaração de um líder político da extrema-direita aqui no Brasil, um líder popular, né, que já foi presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em um Twitter, ou seja, no antigo Twitter, agora X, ele literalmente mencionou que é a favor das tarifas do Donald Trump contra o Brasil. É estranho porque se você é um político, se você é um político brasileiro e busca e vive no Brasil, tá? Se entende que você vai buscar, na verdade, os interesses do povo brasileiro, da indústria brasileira e também do mercado brasileiro. E ele, numa declaração bastante curiosa, diz que é a favor das tarifas do Donald Trump contra o Brasil, né? E aí é muito estranho porque vamos lembrar que um dos maiores aliados do ex-presidente Bolsonaro é o agronegócio. Aí vai dizer assim, Nelson, o agronegócio vai sofrer tarifas, quer dizer, os produtos do agronegócio aqui no Brasil vão sofrer tarifas? Claro que vão. Lógico que vão, com certeza. Então, assim, ele dá parece que um tiro no pé, porque ele, com essa declaração, ele literalmente bate palma para a ação norte-americana que literalmente prejudica o produtor brasileiro. Então, assim, de novo, aquela situação. Se você é um político brasileiro, você tem que buscar o quê? Interesses do seu país. E ele, na verdade, critica a política de tarifas aqui no Brasil. Só que ele tem que entender uma coisa. As políticas de tarifas que existem aqui no Brasil, elas existem já muito antes do governo Lula. As políticas de tarifas que existem aqui no Brasil é desde o tempo, por exemplo, no período dele, em que ele era presidente, também existiram. Tá? E ele não fez absolutamente nada. Aí ele usa aquele discurso de sempre, né? Porque o governo Lula, dentro dentro de uma medida socialista, com atitudes socialistas, se tu analisar com calma, as atitudes do Donald Trump, elas são muito mais ligadas ao socialismo do que ao próprio capitalismo. Por quê? Porque na hora que o Trump faz essas medidas, faz esses tarifaços, ele está protegendo o mercado interno dele, excessivamente. Ou seja, você tem um Estado intervindo na economia. E uma característica dos modelos socialistas ou dos estados socialistas é que o Estado ele faz uma intervenção, ele atua diretamente no próprio mercado. Não existe o mercado livre. Porque uma característica do capitalismo, isso até é uma ideologia, e até uma utopia, é dizer que o mercado é livre. Em geral, o Estado ele acaba atuando. Então, aonde você encontra assim países aonde o Estado ele é muito atuante, é uma característica de país socialista. E o que o Trump está fazendo são medidas e políticas típicas de um país socialista, onde o Estado atua, desenvolve, cria barreiras, cria todas essas tarifas no sentido de proteger o seu mercado interno. Né? A grande questão é assim, o que isso vai resultar? Né? O que isso vai provocar ainda não se sabe. Provavelmente a crise tende a aumentar. O que o Trump está fazendo é literalmente algo incrível. Ele está conseguindo aliar, ele está conseguindo juntar aliados que tradicionalmente eram, unindo inimigos que tradicionalmente eram bastante conflitantes entre si. Né? Então, por exemplo, tu vê a união de países na Ásia, onde sempre tiveram algumas rusgas, como Coreia do Sul, Japão e China, que estão se unindo contra as medidas do Donald Trump. Quer dizer, o Trump está conseguindo unir inimigos históricos. Tá? Ou então pensar aqui na União Europeia. A União Europeia é um grande balaio de gatos. Né? Você tem ali um monte de países onde normalmente eles não se entendem muito bem. E o que está acontecendo? Com essas medidas do Trump, a União Europeia está se unindo cada vez mais, está se integrando cada vez mais. Então é uma coisa meio curiosa que o Trump está conseguindo fazer algo incrível, que nenhum país, nenhum governante norte-americano conseguiu fazer. Unir inimigos históricos. Unir, por exemplo, grupos. Tá? Até aqui no Brasil isso aconteceu, quando, por exemplo, partidos de direita e de esquerda se uniram contra o tarifaço
do Donald Trump. Então é uma coisa muito nova, é uma coisa muito louca que está acontecendo. Mas de alguma maneira, e de uma maneira geral, a gente pode dizer que essas tarifas, elas tendem, na verdade, a trazer grandes problemas para o mercado internacional. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.